Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje vai tratar do tema de justiça e política. Nós vamos falar sobre a ida do Sérgio Moro para o governo. De uma forma bastante apropriada, o cientista político Augusto de Franco fala o seguinte, que oficialmente o governo do Bolsonaro não começou. Mas como a transição já está em curso, com Bolsonaro nomeando auxiliares e todos os nomeados para o governo em qualquer escalão, sobretudo no primeiro, são auxiliares do presidente, portanto é um ato político, né? E está também anunciando medidas de governo. É óbvio que já se delineia o desenho do novo governo, desenho esse que, de certa forma não, ele deveria ter deixado claro os objetivos do governo durante a campanha, e nem ele, nem nenhum candidato nesta eleição ilegal de 2018 deixaram absolutamente claro. Portanto, o Brasil passou um cheque em branco para o candidato que venceu. Agora é que nós ficaremos sabendo efetivamente a que esse governo veio. Embora existam outros sinais que nos permitam já há muito tempo identificar o que está por trás da candidatura e não do candidato Jair Bolsonaro, que são duas coisas distintas. Uma coisa é a candidatura, outra coisa é o candidato. Eu já falei sobre isso. A candidatura são aquelas forças que se aglutinam ao redor, né? O candidato é a pessoa em si. O importante na observação de um governo não é o candidato, é a candidatura. Pois muito bem. Está existindo no Brasil mais uma ignorância que, ao dizer que não se pode criticar as nomeações e os anúncios do presidente eleito, porque Bolsonaro ainda oficialmente não tomou posse. Ora, isso é de uma tolice sem precedentes. Tudo que ele está fazendo são atos políticos, e numa democracia todos os atos podem ser criticados. Aqui no sentido de crítica mesmo, seja ela boa ou má. O Brasil precisa amadurecer em termos políticos, tá? Dentro de qualquer democracia ou dentro de qualquer país que tenha um sistema político consolidado e sério, e isso não é o caso do Brasil, mas dentro de um país sério, tanto a oposição política quanto a resistência civil, as análises e as críticas são direitos legítimos em qualquer democracia. Isso não transforma a pessoa em comunista ou em antipatriota, nem tampouco transforma a pessoa numa sabotadora do governo, tá? Pensar com a própria cabeça é um direito inalienável de todo mundo. Aliás, as pessoas deveriam aprender a pensar com a própria cabeça e ter gosto por isto, né? Então, ao contrário do que tem querido dizer essa direita tacanha bolsonarista autoritária, o indivíduo que está analisando os atos políticos deste governo de transição, não é? Tem o pleno direito de o fazer. É assim que funciona em países onde a política é minimamente séria. E repito, esse não é o caso do Brasil. O que não significa que nós devamos transigir com o errado, né? Nesse conselheiro, eu vou falar de algo sério, mas é sério mesmo. E se o Brasil fosse um país minimamente credível institucionalmente, o que aconteceu com a nomeação de Sérgio Moro jamais poderia ter acontecido, né? A escolha de Sérgio Moro, é inegável que ele, enquanto juiz, enquanto magistrado, é um juiz competente e íntegro. Esse não é o ponto. Não está em questionamento a competência do juiz aqui. O ponto é, em que condições essas nomeações foram feitas e foram aceitas. Embora Sérgio Moro tenha dito que não considera ele, pessoalmente, o cargo de ministro um cargo político e sim técnico, evidentemente que essa é uma posição muito difícil dele sustentar, uma vez que todo cargo de ministro é cargo político, sim. Mas vamos aqui ao que interessa. Esse é o X da questão. Para o jornal Valor Econômico, o vice do Bolsonaro, o general Mourão, disse que o juiz Sérgio Moro havia sido convidado para fazer parte do grupo dos ministros durante a campanha, não é? E que o contato foi feito por Paulo Guedes. Aqui nós já temos uma situação curiosa, né? Então, o vice-presidente eleito disse que o juiz federal Sérgio Moro
já havia sido convidado para ocupar o cargo de ministro da Justiça ainda durante a campanha eleitoral pelo economista Paulo Guedes, escolhido para o superministério da Fazenda. Ora, vários políticos da esquerda, e só da esquerda, claro, criticaram por Twitter, e a crítica é absolutamente procedente, ela é absolutamente pertinente. Tá? Veja bem, esse convite, segundo Mourão, já foi feito, tinha sido feito há muito tempo. Ele deu essa declaração para o jornal Valor Econômico numa quarta-feira, dia 31 de outubro de 2018. Bem, se o juiz aceitou o convite para assumir a pasta agora em novembro, esse convite foi aceito segundo uma perspectiva, ou com uma perspectiva de implementar uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado. Acontece que, apesar de o Brasil achar muito bom combater o crime organizado e a corrupção, e tem que ser feito mesmo, também não é este o ponto em causa. O ponto em causa é o seguinte: este juiz é o homem que conduz a Lava Jato. A afirmação do Mourão é de uma gravidade absoluta. Ela é a prova testemunhal de uma relação quase criminosa, tá? E perversa entre a Lava Jato e o Bolsonaro. Por quê? Todo mundo deve se lembrar que o Moro vazou a delação do Palocci alguns dias antes do segundo turno. Ora, se ele já sabia que seria convidado para ser ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, este é o ponto. Este é o ponto. Tá? Então, há exatamente um mês, no dia 1º de outubro, portanto, praticamente um mês antes do segundo turno, Moro quebrou o sigilo da delação premiada do Antônio Palocci, que foi o ex-ministro dos governos da Dilma do Lula e da Dilma. Não é? Evidentemente que não está em discussão aqui a defesa do PT. Esse não é o ponto. O que está em causa aqui é que o Moro atuou como cabo eleitoral. O PT fez essa acusação, o PSOL fez essa acusação, os partidos de esquerda estão fazendo essa acusação, e veja bem, todos eles estão corretos. Aliás, não é de hoje que vêm sendo feitas acusações por vários juízes sérios e que apoiam a Lava Jato das iniciativas políticas, das ações políticas da Lava Jato conduzidas por Sérgio Moro. Isso é um fato. Tá? Evidentemente que, sob nenhuma perspectiva, a ideia de que existe corrupção deve transigir com essa situação. Em nenhum momento, veja bem, essa declaração do Mourão seria preciso averiguar, de fato, quando é que foi feito o convite para o Sérgio Moro e se esse convite foi feito antes do vazamento da delação premiada. Seja como for, a situação e a afirmação, a confirmação do general Mourão para o jornal Valor Econômico deste convite feito há muito tempo, ele não citou a data, é, por si só, suficientemente grave e deveria, sim, representar alguma medida seríssima em termos de justiça no que diz respeito a essa candidatura. Eu quero aqui trazer uma visão de um jurista português. Portugal é um país que tem um sistema de corrupção muito grande. Tá? É por isso que é importante essa avaliação. Esse juiz escreveu um artigo para o Jornal Público em Portugal, onde o título chama Justiça e Política, Água e Azeite. Então, Manuel Soares vai falar exatamente sobre esta nomeação do Sérgio Moro. Vejamos o que ele coloca. Eu vou deixar os dois links aqui abaixo deste vídeo para que você possa ter acesso a essas informações.
Manuel Soares coloca o seguinte: quanto menos confusão houver entre política e justiça, é melhor para o sistema democrático e é melhor para o cidadão. Há muito tempo, antes da eleição do Bolsonaro, ele, Manuel Soares, falava com juízes brasileiros sobre a Operação Lava Jato, né? Sobre o Sérgio Moro e sobre a perigosa exposição do judiciário, a dúvida sobre a condenação do ex-presidente Lula. Quer dizer, essas discussões estão pairando no mundo todo. E não adianta a direita tacanha brasileira dizer que isso somente é uma preocupação de esquerdistas. Isso é uma mentira muito cínica e muito grave. É muito sério o que está acontecendo no Brasil. A Lava Jato entrou dentro do Brasil e houve durante muito tempo um sério questionamento sobre quem estava por trás da Lava Jato, dando apoio à Lava Jato. E mais do que isso, quem estava por trás do Sérgio Moro, dado que aquele homem estava tomando atitudes absolutamente dramáticas e ninguém tocava no homem. Ele não tem um sistema de segurança vigoroso do lado dele, portanto a própria atuação do Sérgio Moro denota que há um poder muito forte por trás da Lava Jato e como no Brasil todas essas coisas caem nas calendas da história, ninguém fala absolutamente nada sobre isso, não é? Muito bem, o fato é que a Lava Jato desancou um projeto e um processo. Houve aqueles procuradores da Lava Jato fizeram um uso político da Lava Jato durante todo o tempo. Todo o tempo. Este comportamento nunca foi natural e nunca foi normal. Aquele excesso de exposição, não é? É isto que o Manuel Soares está colocando. Quer dizer, é evidente o desconforto de todo e qualquer juiz com as atitudes do Sérgio Moro, não na condução do processo. Não na condução. O Sérgio Moro, na condução do processo, é um juiz íntegro, né? É um juiz absolutamente competente. O que está em causa aqui é o excessivo protagonismo que fez com que o Sérgio Moro e a equipe da Lava Jato andasse pelo mundo inteiro afora falando do caso. Qualquer indivíduo dentro do meio jurídico sabe que isso é errado. Quanto mais atenção pública existe sobre um caso, mais o juiz deve ficar calado, em silêncio. Portanto, a ida do Moro para o governo do Bolsonaro é errado sob todos os pontos de vista. É errado porque ele não podia ter dito em campanha que o Lula-Bolsonaro vai apodrecer na cadeia e depois levar para ministro o juiz que prendeu e condenou o seu adversário, né? É errada porque o Moro, para justificar esse ato como uma forma de dar continuidade à sua militância anticorrupção, é inaceitável. A única causa em que os juízes podem militar é o da justiça e o da lei. É errada para o sistema político porque uma democracia não pode viver sob suspeita de ter havido interferência ilegítima de um tribunal numa eleição presidencial. Tá? O que o Soares coloca é que não envolve nenhum juízo de valor sobre a eleição do Bolsonaro, nem sobre as qualidades do Bolsonaro para ser presidente, muito menos sobre a culpabilidade do Lula. Como juiz, o que interessa a ele revelar é o dano causado na imagem da imparcialidade da justiça e no princípio da separação dos poderes, precisamente no momento em que esses valores no Brasil precisam ser protegidos, quando a ação dos tribunais incide sobre as pessoas que exercem cargos políticos. Mesmo em Portugal, que é um país que tem um sistema judiciário atualmente extremamente corrupto, mesmo em Portugal, não existe memória de tamanha promiscuidade. O que aconteceu agora no Brasil é um caso de promiscuidade. Meneres Pimentel, por exemplo, ele cita, só foi nomeado ministro do Supremo Tribunal depois de ele ter sido ministro da Justiça e depois de ter sido feita a reforma administrativa. Laborinho Lúcio tinha sido juiz e procurador, mas quando foi para o ministro da Justiça, ele já estava há muitos anos afastado dos tribunais. Fernando Negrão cessou a carreira de juiz para ir para a política. A atual ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, fez sua carreira toda no Ministério Público
e acabou por tomar posse como juíza no Supremo Tribunal de Justiça, quando já estava em funções no governo. Há, além disso, uma tradição de presença de juízes noutras funções governamentais, nomeadamente como secretário de Estado, diretor-geral, chefe de gabinete, assessor e adjunto, etc. No entanto, nenhuma dessas situações em Portugal, por exemplo, é comparável com a do Moro no Brasil. Nenhum juiz foi para um governo depois de ter proferido decisões em processos de tanta relevância na atualidade política. Portanto, um caso desse em Portugal, mesmo em Portugal, repito, que tem um sistema judiciário corrupto, nem em Portugal uma coisa dessa aconteceria. Nenhum político ousaria convidar para ministro um juiz que tivesse acabado de prender um candidato numa eleição presidencial. Nem juiz algum se atreveria a ir para um ministério nesta circunstância, sobretudo quando ele já havia sido convidado para integrar os quadros do Ministério da Justiça. De modo que, repito, a declaração do Mourão é absolutamente grave, porque ela aponta para as forças que estão por trás da candidatura de Jair Bolsonaro. E, evidentemente, uma vez que tudo vale, não é? O Brasil vai perdendo a mão, vai perdendo o timing, vai perdendo o tino. No Brasil, atualmente, tudo pode ser feito. Não há limite para mais nada. Parece que a esquerda já provou isso e a direita, com as ações que ela vem tomando, também está provando que não terá limites para manter-se no poder ou para alçar-se ao poder. É bem verdade que a lei não proíbe nada disso. Entretanto, não se trata da proibição da lei. Trata-se do entendimento de como funciona a separação entre os poderes. Então há uma ideia de compromisso ético. Evidentemente que o juiz, para preservar a sua independência e a sua imparcialidade, ele rejeita a participação em atividade político-administrativa, porque todo cargo político-administrativo implica em subordinação a outros órgãos de soberania ou ao estabelecimento de relações de confiança política. Quanto menos confusão houver entre política e justiça, melhor. Veja, o STF está fazendo exatamente a confusão entre política e justiça. Portanto, nós já temos o exemplo no Brasil da judicialização excessiva, da politização excessiva do STF. Seja como for, é preciso que se aborde sim este fato, e o general Mourão tinha a obrigação ética, moral, para um governo que foi eleito, dizendo que era o mais ético que já existiu sobre a face da terra. Esse governo tem a obrigação de vir a público esclarecer a nação quando é que foi feito o convite para o Sérgio Moro entrar como ministro da Justiça e por que que este convite foi feito por Paulo Guedes, que é o homem que detém a agenda globalista ligada ao George Soros, que está interferindo no Brasil. Se todas essas medidas que foram adotadas pelo Jair Bolsonaro tivessem sido adotadas pelo PT, provavelmente os grupos bolsonaristas da direita estariam agora na Paulista gritando. Como foi feito pelo Bolsonaro, o assunto caiu em águas de bacalhau e está todo mundo dando isso como certo e como correto. Não é certo, não é correto, é absolutamente imoral o que foi feito. E mais do que imoral, ele beira o crime, porque este juiz atuou politicamente
onde ele levantou o sigilo de um indivíduo um mês antes, praticamente, do segundo turno. E é preciso lembrar que, antes do levantamento do sigilo, o Jair Bolsonaro estava, pelas pesquisas, muito próximo do Haddad. E depois do levantamento do sigilo, houve um descolamento da candidatura. Portanto, o vice-presidente da República eleito deveria, por princípio ético, vir esclarecer a nação quando foi feito esse convite. O que foi feito no Brasil é realmente muito grave. E o juiz Manuel Soares está absolutamente correto quando ele diz que essa situação é uma situação de absoluta promiscuidade política. O que é errado é errado. Não importa qual é a facção política que está no poder. O incorreto é incorreto. O PT chegou aonde chegou e fez as coisas que fez, porque ninguém lhe fez oposição. Embora todo mundo estivesse vendo os erros e os crimes. Parece que parte da parcela que elegeu Jair Bolsonaro está disposta a seguir no mesmo caminho, ir passando a mão na cabeça de atitudes absolutamente imorais e ilegais. Bem, evidentemente que a nação há de arcar com esses custos dessas irresponsabilidades. Vamos entender o seguinte: dentro do campo da ciência política, fazer oposição é próprio dos partidos políticos. Dentro do jogo político, quem faz oposição ideológica são os partidos políticos dentro do Congresso Nacional. Nós que não somos políticos e que somos povo, nós fazemos resistência política. Resistência política é quando você vê um fato, analisa o fato e não abre mão de analisar o fato e de pensar por sua própria cabeça. Então quem tem que fazer oposição política é quem foi eleito. A população não faz oposição política, a população faz resistência política. E a resistência implica em crítica, análise, pensamento, etc, etc. Portanto, está dentro do nosso absoluto direito saber em que circunstâncias esse fato gravíssimo se deu. Entendam o seguinte: é preciso aprender a pensar com a própria cabeça. E, sobretudo, é preciso defender a sua própria ideia. E acreditar e ter certeza que pensar com a própria cabeça é não só um dever inalienável, bem como você não pode abrir mão dele para defender político nenhum. A nossa consciência e o nosso raciocínio estão acima de qualquer cargo político. Porque, finalmente, isso envolve os destinos da nação. Evidentemente que ninguém há de pensar que se vai combater a esquerda usando dos mesmos meios e dos mesmos métodos e das mesmas estratégias da esquerda. Até o próximo, Conselheiro Acácio.